Comentadas ali nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. O que você conseguiu captar sobre a reação dos ministros a essas mensagens e a forma como a delação, mais uma vez, é colocada em xeque pelo entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Vamos lá, Tainá. Tem duas alas, né, dentro do Supremo Tribunal Federal. Existem algumas versões, né, algumas visões, na verdade, um pouco diferentes nos bastidores ali do Supremo. Há uma ala de ministros que entende que essas mensagens que foram tornadas públicas, né, que foram juntadas por esse advogado no processo, elas fragilizam a ação penal como um todo da tentativa de golpe de Estado e colocam, sim, em xeque a delação premiada de Mauro Cid. A gente viu agora há pouco, em uma decisão em que o ministro Alexandre de Moraes autoriza a acariação entre Mauro Cid e Braga Neto, né, que ele indeferiu, ou seja, negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para anular a delação de Cid com base nessas mensagens. Então, isso foi descartado nesse primeiro momento. Mas há quem entenda que essas mensagens fragilizam, sim, um pouco a delação de Mauro Cid, não tanto pelo conteúdo, porque, como disse o Theo, é um conteúdo que já é conhecido do Supremo há muito tempo, desde as primeiras reportagens que saíram na revista Veja, em que Cid teria se dito pressionado, né, para de alguma maneira, entregar ali o ex-presidente Jair Bolsonaro como uma liderança num planejamento de golpe, mas mais pelo fato de ele ter burlado a proibição de não usar as redes sociais, né? Que isso sim seria uma novidade, né? No âmbito desse processo, o fato de ele ter usado o perfil que seria da esposa dele para trocar essas mensagens e esses áudios que a gente viu e veiculou agora aqui no Bastidores CNN. Por outro lado, há alguns ministros que entendem que, embora não seja comum, digamos assim, um delator atualizar tantas vezes a sua delação premiada, fornecer novas informações a cada chamamento para prestar esclarecimentos, isso não compromete a integridade da ação penal, porque a delação de Mauro Cid, ela foi apenas um ponto de partida, né, para a coleta de outras provas, né? Então, até na própria denúncia da PGR, o procurador-geral Paulo Gonet faz questão de fazer esse destaque, né? A delação premiada, o acordo de colaboração, ele é um meio de obtenção de prova, ele não é a prova em si e ninguém pode ser condenado no Supremo com base apenas na palavra de um delator. Precisa ter provas que corroborem a palavra desse delator. E o PGR listou na sua denúncia várias provas que comprovariam aquilo que Mauro Cid disse, né? Como planilhas, documentos, arquivos de áudio, vários outros manuscritos, né, que foram localizados com aquele planejamento Lula não sobe a rampa, por exemplo, né, todas aquelas informações que a gente viu aqui quando saiu o relatório da PF com uns indiciamentos e depois na própria denúncia da PGR. Então, há uma avaliação de que, por mais que a delação de Cid venha eventualmente a ser anulada, essas outras provas, elas não são invalidadas, né? Elas podem seguir válidas, seguem em vigor, digamos assim, e elas por si só sustentariam que a ação penal permaneça de pé. Então não haveria nenhum prejuízo ou nenhuma fragilidade à ação penal. Quem perderia os benefícios seria Mauro Cid por ter descumprido essa determinação de usar as redes sociais. Então, no momento agora, o STF adota um tom de cautela, né? Estão analisando as mensagens. A Meta já informou ao Supremo, é uma petição sigilosa, informou os dados que foram pedidos pelo ministro Alexandre de Moraes dessa conta atribuída à esposa de Mauro Cid para justamente fazer um pente fino nessas mensagens e ver, afinal de contas, qual foi o teor dessas conversas, né? E se isso pode ou não impactar de alguma maneira o acordo de delação, mas no momento está fora de questão, inclusive, chamar Cid para um novo depoimento. Isso, claro, a partir do que a gente tem agora, né? A partir dos desdobramentos e dessa análise feita nas mensagens da Meta, pode ser que haja uma mudança de interpretação. Mas, no momento, essas são mais ou menos as avaliações que eu pude colher ali dos ministros do Supremo ao longo das últimas horas.